Olá, o meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Pilares da Teologia. Neste vídeo eu quero desfazer uma mentira que intriga muitos estudiosos da Bíblia e leva muitos cristãos a blasfemarem, chamando o nosso patriarca Abraão, e isso eu falo apenas para transcrever a palavra usada com a devida vênia, chamando o patriarca Abraão de corno, porque eles dizem que o faraó teria desposado a sua esposa Sara. O objetivo desse vídeo é desfazer essa mentira. Nós lemos em Gênesis capítulo 12 que Abraão empreendeu uma grande jornada desde Ur. Ele viveu por muitas terras ao longo de um arco fértil, e quando ele estava em Canaã, essas terras foram atingidas por uma grande fome. E Abraão então desceu até o Egito. Mas naquela época ele sabia que soberanos como o faraó egípcio tinham o costume de matar os maridos das belas mulheres para desposá-las. Não mudou muita coisa hoje, é o que acontece com as leis feministas e com os impostos, mas naquela época era mais literal e mais rápido. E como Sara era uma mulher extremamente formosa, Abraão ficou com medo de que isso acontecesse com ele e assim não seria cumprida a promessa de Deus de que ele teria uma grande descendência. Então ele contou uma meia mentira para o faraó. Ele disse que Sara era a sua irmã, não a sua esposa. Na verdade, Sara era meia-irmã de Abraão, mas também era sua esposa. E então o faraó decidiu tomá-la para desposá-la. Mas Abraão também sabia que Deus não permite que alguém despose uma mulher casada ali sem mandar castigos. E Deus mandou. Deus mandou um aviso e feriu a casa do faraó com pragas, levando o faraó a perceber que estava prestes a desposar uma mulher casada. Então, depois de presentear Abraão em troca de Sara, ele volta atrás, devolve Sara para Abraão. E é o que nós lemos em Gênesis capítulo 12, versículo 19. Disse o faraó a Abraão: por que disseste que ela era tua irmã, de modo que eu estava a tomá-la por esposa? Agora eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. Ou seja, sabendo que Deus pune com a morte aqueles que deliberadamente desposam uma mulher casada, o faraó percebeu nas pragas que lhe foram enviadas um aviso. Ele ainda não tinha desposado Sara. Nós já vamos ver que essa história ela acontece de forma muito parecida mais tarde lá com os filisteus. Mas de fato, o faraó egípcio percebeu o aviso e devolveu Sara para Abraão sem desposá-la para evitar que o castigo divino se consumasse de forma irreversível, no caso a morte. Nós lemos ainda na Bíblia em hebraico que neste trecho, quando o faraó fala eu estava a tomá-la por esposa, o verbo em hebraico referente a tomar é vaikash. E este verbo está no imperfeito. Ou seja, uma tradução correta seria não que o faraó a tomou por esposa. Ele não disse eu a tomei como esposa, porque aí seria pretérito perfeito. Mas ele disse algo como eu estava a tomá-la por esposa, eu poderia tê-la tomado como esposo, eu a tomaria por esposa, mas não que ele já tinha tomado. Ou seja, não se consumou uma relação sexual entre o faraó e Sara, de forma nenhuma. Agora, antes de explicar como isso se repete em outras partes da Bíblia, e de forma que Sara nunca mantém relações sexuais fora do seu casamento, vamos ver rapidamente aqui um aspecto muito importante sobre Abraão e sobre Sara. Em Romanos, capítulo 4, versículo 11, nós lemos: Abraão é o pai de todos aqueles que têm fé. E Sara também. Nós lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Então, para quem não sabe, Abraão demonstra uma enorme fé em Deus. Deus promete que ele terá um descendente biológico. Esse descendente biológico não é Ismael, o filho que Abraão teve com a serva Agar, mas, pela permissão de Deus, por um prodígio extraordinário de Deus, Sara concebe o filho, o descendente de Abraão, Isaque, mesmo com uma idade bem avançada. Se não me engano, ela já tinha ali uns 90 anos. Abraão percebe que Ismael, que já tinha ali uns 13, 14 anos de idade, não seria o herdeiro prometido por Deus. E aí ele concebe um filho com Sara, sendo que ela já tinha uns 90 anos.
Então, por que Sara conseguiu recobrar o vigor para conceber um filho nessa idade? Fé. Nós vemos ainda que quando Abraão sai de Ur, empreende toda essa jornada por um arco de terras férteis, nós vemos ali uma enorme demonstração de fé. Então, em Hebreus capítulo 11, versículo 8, nós lemos o seguinte: foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que deveria receber em herança. Por que isso demonstra tanta fé? Nas palavras do arqueólogo Sir Leonard Woolley, que dirigiu as escavações em Ur, na Babilônia, ele diz que as casas, naquele tempo, na Babilônia, tinham paredes caiadas, rebocadas. Um cidadão próspero tinha um sobrado de 2 andares, com até 20 quartos, e um belo pátio central. Havia sacadas, havia terraços. As pessoas viviam de forma muito espaçosa e luxuosa para os padrões orientais da época. Era assim que Abraão e Sara viviam em Ur. Mas, atendendo aos apelos de Deus, eles saíram por uma peregrinação, vivendo em tendas, em terras incertas, às vezes perigosas, às vezes sujeitas às intempéries, como aconteceu em Canaã, quando a fome se abateu e eles tiveram que ir para o Egito. Então foi um percurso de mais ou menos 1.600 quilômetros que Abraão empreendeu junto com a sua esposa Sara, sendo que eles eram um casal idoso. Então, por exemplo, quando a primeira mudança deles foi para Harã, e ali Abraão já tinha 75 anos e Sara 65. E aí vocês perguntam, né? Mas então, mesmo aos 65 anos, ela era suficientemente formosa para o faraó querer arrebatá-la? Sim. Isso porque a genética das pessoas naquela época eram muito superiores às de hoje. Por quê? Porque a genética de Adão e Eva era perfeita, criada sem nenhum defeito. Os defeitos genéticos foram introduzidos devido à queda de Adão, ao pecado original, e eles são cumulativos. Mas, naquela época, havia se passado muito pouco tempo desde a criação. Então, sim, uma mulher de 65 anos, naquela época, poderia ser suficientemente formosa para o faraó querer arrebatá-la. Agora, outro ponto interessantíssimo aqui é que Sara, além da fé em Deus, obviamente, ela também cumpria os preceitos de obediência ao marido. Então, ela tinha em Abraão o seu senhor temporal. Ela era uma mulher submissa ao seu marido, então, e acima de tudo a Deus. Então nós lemos também na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, que como Sara, que obedecia a Abraão chamando-o de senhor, dela vos tornais filhas pela prática do bem, sem temor de perturbação alguma. Então aqui, São Pedro exorta as mulheres a abandonar o feminismo. Em outras palavras, tanto Sara quanto Abraão seguiam estritamente os preceitos de Deus. E Deus é a recompensa para os que o procuram, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Dessa forma, é pouquíssimo plausível imaginar que Deus iria retribuir a fé e a devoção, tanto de Abraão quanto de Sara, com um acontecimento como esse, o faraó dormir com Sara, e Sara acabar tendo que dormir com o faraó e Abraão ver a sua mulher nessa situação. Eu acho isso implausível diante do que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deus é a recompensa para os que procuram. Claro que nós não caímos em fideísmo, coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Mas nós lemos em várias partes da Bíblia e da tradição cristã também, que existem casos de martírio pela castidade. Deus poderia punir e castigar Abraão de várias formas, mas não desta forma. Tanto é verdade que Sara continuou intacta em tantas outras passagens muito semelhantes. Então, nós lemos em Gênesis capítulo 20, uma passagem que aconteceu em Gerara, a principal cidade dos filisteus. Lá, o rei de Gerara, Abimeleque, fez a mesma coisa que o faraó. Achou Sara muito formosa e arrebatou-a, achando também, igual ao faraó, que ela era apenas uma irmã de Abraão e não a sua esposa. E aí o que aconteceu? Deus aparece em sonhos para Abimeleque e disse: vais morrer por causa da mulher que roubastes, porque ela é casada.
E aí Abimeleque fala, Senhor, fareis mesmo isso com inocentes? Abraão não me disse que ela era a sua esposa. E aí Deus respondeu, eu sei que tu agistes na simplicidade do teu coração, mas agora sabeis que ela é casada. Não deixarei que a toques. Se Deus não deixou que Abimeleque tocasse Sara, ele também não ia deixar o faraó. É simples. É muito mais plausível, é muito mais lógico. É muito mais sólido, teologicamente. Filologicamente, já que nós vimos que o verbo usado pelo faraó não é que eu a tomei por esposa, mas eu estava para tomá-la, ou eu poderia tê-la tomado. E outra coisa interessante é que naquela época, em muitos reinos, havia o costume de purificação da mulher, antes que ela fosse desposada por um rei. Eu não sei se isso acontecia também nas camadas dos plebeus, mas quando uma mulher se juntava ao harém de um soberano, de um nobre, de um rei, havia um ritual demorado de purificação. E mais uma coisa sobre Abimeleque. Deus fala, devolve a Abraão ou morrerás e todos os teus. Então o castigo era morrer. O faraó não morreu, lembra? Ele sofreu algumas pragas como um aviso, mas não morreu. Abimeleque, se não devolvesse Sara a Abraão, morreria, junto com os seus. Agora, quanto à purificação, nós vemos o caso muito interessante no livro de Ester, capítulo 2. Então, Ester, ela era judia, ela foi ser desposada pelo rei Medo-Persa, Assuero, e aí nós lemos em Ester, capítulo 2, o seguinte, toda jovem começava por sujeitar-se durante 12 meses à lei das mulheres. Nesse período se purificavam durante 6 meses com óleo de mirra e nos outros 6 meses com cosméticos e bálsamos em uso entre as mulheres. Depois disso, quando chegava a vez de cada uma entrar junto ao rei, podia, ao passar do harém ao palácio, tomar consigo tudo o que queria. Admitida à tarde, se retirava pela manhã a outro palácio das mulheres, sob a guarda de Sassagás, o eunuco do rei, posto à frente das concubinas, e não voltava mais junto ao rei se ele não tivesse manifestado desejo, chamando-a pelo nome. Ou seja, pelo menos aqui na tradição medo-persa do tempo de Assuero e de Ester, as mulheres demoravam 12 meses em purificação até ser desposada pelo rei. A Bíblia não explicita como era o costume no Egito, no tempo de Abraão, mas é razoável crer que também houvesse um certo ritual, uma necessidade cerimonial, talvez até uma purificação antes que ele a desposasse. A coisa não era simplesmente animalesca aqui. Eu vou desposar agora. Isso aqui não é aquela música que tocava antigamente. Esqueci o nome. Mas como se fosse aquela música que falava, nós somos apenas mamíferos, então vamos fazer como aparece no Discovery Channel. Não é assim que se fazia. Havia uma ritualística. Então eu imagino, não deu tempo do faraó desposar Sara. Agora, uma coisa interessante também a ser dita é o seguinte. Quando Abraão não fala toda a verdade ao faraó, em vez de falar ela é minha esposa, ele fala ela é minha irmã, com medo de que o faraó o matasse. Ele estava duvidando que Deus cumpriria a sua promessa. Ele ficou com medo de morrer antes disso. E é pelo mesmo motivo que ele tem um filho com Agar, a escrava. Porque ele achou que Deus não seria capaz sozinho de fazer Abraão gerar um filho biológico com Sara. Então, veja que mesmo o pai de todos aqueles que têm fé, que é Abraão, ele fraqueja na sua fé. Ele fala uma meia mentira para o faraó, ele tem um filho com Agar, para tentar facilitar as coisas para Deus, como se Deus precisasse. Ou seja, em última instância, qual é a grande lição disso? Que até mesmo aqueles mais devotos, patriarca da nossa fé, como Abraão, fraquejarão em algum momento. A única coisa sempre inabalável é a fidelidade de Deus para conosco. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Salve Maria, viva Cristo Rei. E agora roguemos a padroeira do nosso canal Pilares da Teologia, Nossa Senhora de todas as graças de Filermo, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe vocês.